E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto e eu vou começar uma série de aulas sobre análise gráfica básica. Uma playlist totalmente gratuita para você que acompanha o canal da Bitcoin Block e quer se inteirar cada dia mais aí de novidades do mercado. Então, antes de começar, eu queria te pedir para deixar aquele like, que isso é muito importante. Verifica a sua inscrição aqui para não perder nada, inclusive as próximas aulas que vão estar saindo daqui para frente no canal para você estar acompanhando. Bom, começando aqui, né, o nosso princípio da análise gráfica, a gente precisa falar sobre a parte mais comum, né, a raiz de toda a análise gráfica, a raiz de todo o gráfico, que são os candlesticks. Se você já viu, né, gráficos de investimento como esse aqui do próprio Bitcoin que está acontecendo agora, você está vendo várias barrinhas. Essas barrinhas elas foram inventadas há vários séculos atrás porque elas costumam passar, elas conseguem passar para a gente várias informações em uma única figura. Então, começando, né, por como que se dá o mercado, a gente tem a abertura, né, o preço em que o mercado começa a ser negociado ali em determinado dia, em determinada hora. E depois de toda a sua negociação diariamente, a gente tem toda a movimentação do preço. Então, o que o candlestick vai mostrar para a gente são os pontos importantes daquele dia ou daquela hora de negociação. Então, a abertura é o momento em que o preço começa a ser cotado, que essa vela começa a captar as informações que estão sendo formadas. E durante esse tempo aí de captação, de análise, o candlestick ele mostra para a gente quatro coisas, né? A abertura, o fechamento é o valor onde o mercado vai encerrar aquele dia, ou então vai passar de uma hora para outra ali, a máxima do preço e a mínima do preço. E isso serve tanto para cima quanto para baixo. Então, o que a gente vai diferenciar se o preço, no final das contas, nesse tempo aí de análise, ele subiu ou caiu, é justamente a cor. Então, verde se o mercado subiu e vermelho se o mercado caiu. O que parece, né, ser bastante coisa. Você olha para uma figura e não imagina que ela tem tanta informação, mas essa segunda foto ele mostra para a gente, de uma forma mais simples, o que aconteceu. Vamos supor que dentro desse quadradinho verde aqui, né, dentro desse candlestick, a gente esteja falando num período de um dia. Ou seja, desde as meia-noite, né, do dia de hoje até meia-noite do dia de amanhã, a gente vai analisar o que o mercado fez. Então, por exemplo, se o mercado tiver começado aqui nessa região e o preço tiver vindo lá para baixo e chegado num valor mínimo, depois ter subido lá para cima, chegado no valor máximo, e à meia-noite de amanhã estiver nesse ponto, em vez dele mostrar essas quatro informações para a gente, né, um preço de abertura, um preço de mínimo, um preço de máximo, um preço de fechamento, ele vai simplesmente mostrar essa figura para a gente que vai conter justamente os pontos mais importantes que a gente precisa saber, certo? Então, essa parte colorida, né, que é a parte verde, seria a parte mais relevante, que é justamente quando a gente teve uma negociação de fato no mercado. Então, quando o mercado começou o dia, o preço estava aqui nessa região de abertura, e quando ele terminou o dia, ele estava nessa região aqui de fechamento. Então, pode-se dizer que em 24 horas, o mercado ele saiu desse preço e foi para esse preço. Essa região a gente chama de corpo, que é a região mais importante do candlestick, que é de fato onde a gente conseguiu, né, ter uma movimentação presente. Além do mais, né, a gente sabe que o preço do mercado varia o tempo todo. Então pode ser que o mercado ele tenha vindo aqui na abertura e chegado a um valor mais abaixo, mas no final do dia o que importa é que ele vai estar acima. É a mesma coisa, né? Pode ser que ele tenha subido muito mais, tenha até chegado em um preço assim bem extravagante, e no final das contas o preço deu uma amenizada e chegou aqui no fechamento. Então o candlestick é simplesmente a primeira e mais importante ferramenta que você vai levar em consideração aqui no gráfico. Quando a gente fala de análise gráfica, muitas pessoas elas pensam naquele gráfico dessa forma aqui, certo? Que é o gráfico de linha ou então diária. Ele é muito comum em jornais, por exemplo, que vai falar sobre bolsa de valores. Porém, esse gráfico aqui, ele vai mostrar para a gente apenas uma das informações que o candlestick mostra, que é o fechamento, o último valor negociado.
Então, por exemplo, se a gente colocar aqui no gráfico de candlesticks, que é esse aqui, ó, velas, a gente vai ver que a região de fechamento, que seria aonde está o final do corpo dessa última barrinha aqui, ó, está justamente nos 93.160. E quando a gente coloca no gráfico de linha, ou então o gráfico diário, a gente vê que esse valor se mantém e os demais valores que o gráfico de candlestick estava mostrando para a gente, eles já não são levados em consideração. Então, enquanto a gente tem que uma figura no gráfico vai mostrar para a gente um valor de abertura, um valor de máxima, de mínima e de fechamento, se a gente utilizar o método tradicional, né, uma forma mais fácil de olhar o gráfico, a gente vai ter apenas uma das 4 informações. E é justamente por isso que os gráficos de candlestick eles são tão importantes, certo? Porque eles mostram para a gente, dentro de uma única figura, toda a variação que o mercado fez em um determinado tempo. E quando eu falo determinado tempo, a gente trabalha com escalas de tempo também na análise gráfica. Então, a mais comum é a escala de um dia. É quando a gente tem a movimentação de um ativo num período ali de 24 horas, ou no caso dos mercados tradicionais, das bolsas de valores, enquanto aquele mercado estiver sendo negociado. Aqui no Brasil, por exemplo, de 10 até as 5 da tarde. Já nas criptomoedas que funcionam 24 horas por dia, a gente trabalha com o padrão do horário zero, né, que seria o horário de meridiano de Greenwich. Então, às 21 horas aqui no horário do Brasil, seria 0 horas da noite, né, meia-noite, lá em Londres, no meridiano de Greenwich, que é quando a gente tem o fechamento de um candlestick e a abertura de outro. Então, vou citar, por exemplo, a negociação nesse dia aqui. Ó. Primeira coisa que a gente vê é a cor. Esse foi um candlestick de baixa. Então, ao longo do dia 14 de novembro de 2024, o Bitcoin ele passou por um movimento de queda, certo? Porém, ao longo desse dia, o Bitcoin ele começou aqui, né, às 21 horas no horário de Brasília, 0 horas no horário do meridiano de Greenwich, aos 90 mil. A gente até olha aqui, ó, a abertura. À meia-noite lá em Londres, 90.375. Porém, durante o dia inteiro do dia 14 de novembro, o preço do Bitcoin chegou lá em cima nos 91.790 dólares, foi lá para baixo nos 86.668 dólares, para 0 horas do dia 15, a gente está com o preço nos 87.300. Então foi um dia de queda, onde o Bitcoin saiu dos 90.300, chegou nos 87.374, ao longo do dia também passando ali pelos 91 e indo até os 86. Então a gente tem 4 informações com uma única figura. E a junção de figuras vai aí formando o movimento do gráfico. Então, além da gente ver toda aquela alta e queda que a gente costuma olhar, né, o movimento do gráfico com o passar dos dias, a gente também tem uma pequena informação em cada uma dessas barrinhas que vai ser de extrema importância. Antes de terminar, eu coloquei aqui no gráfico diário, que é o gráfico mais comum, certo? Isso significa que cada barrinha dessas leva 24 horas para ser formada. Daqui a 5 horas e 45 minutos, a gente vai encerrar a barra aqui de hoje e vai começar a se negociar uma próxima barra para o dia de amanhã, e assim sucessivamente. Só que se eu diminuir ou aumentar esse tempo aqui, a gente muda, né, no tempo de formação de cada uma dessas velas. Então, a gente vem aqui para o gráfico de 4 horas, então significa que cada barrinha dessa, cada candlestick, cada vela, vai demorar 4 horas para ser formado. Se a gente, por exemplo, chegar aqui no gráfico de 1 hora, cada barrinha dessa vai demorar 1 hora para ser formada. E dentro, né, do gráfico diário, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, uma barrinha de 24 horas, por exemplo aqui, essa barra demorou 24 horas para ser formada. Se a gente colocar aqui o gráfico de 1 hora, a gente vai ver que dentro dessa barra de 24 horas existem 24 barrinhas aí de 1 hora, que iniciaram lá às 21 horas, né, do dia 17, foi até as 21 horas do dia 18. Então, se a gente pegar aqui no gráfico, colocar aqui do dia 17 às 21 horas, deixa eu achar aqui, 21 horas, ó.
e até o dia 18 às 21 horas, a gente vai ver exatamente essas 24 barras aqui, certo? E essas 24 barras formam justamente a barra aqui de um único dia, certo? De um dia até o outro. Então, o princípio da análise gráfica é justamente essas pequenas barrinhas, essas pequenas candlesticks, que contém 4 informações. Quando a gente tem a parte colorida, a gente chama de corpo, que é a informação mais relevante de todas. E quando a gente tem a parte que não tem cor, que é só um tracinho, a gente chama de sombra. Então, candlestick é a forma mais simples que você tem e a mais interessante, completa e necessária para se analisar o gráfico. Essa foi a primeira de um conjunto de aulas que eu tenho para passar aqui para você. Não esquece de deixar o like se você ainda não deixou. Verifica sua inscrição aqui no canal caso você não seja inscrito, porque nos próximos dias vão sair uma série de aulas específicas falando sobre análise gráfica. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!